Então, eu sou Hilden do EcoChat. No ano passado eu visitei um recife de corais e nesse vídeo eu vou mostrar um pouco do que eu vi e falar um pouco sobre esse ecossistema. Então, em novembro do ano passado, 2019, eu viajei numa excursão para Porto Seguro. Essa aí é minha tia, minha companhia de viagem. No primeiro e segundo dia a gente seguiu mais ou menos o roteiro da excursão. A gente foi no primeiro dia no Centro Histórico, lá onde foi rezada a primeira missa, fundada a primeira vila aqui no Brasil, onde está o Marco do Descobrimento. Enfim, é o patrimônio histórico-cultural aqui do Brasil, mas infelizmente não tive muito tempo para ficar lá e poder aprender um pouco. Atualmente eu estou até lendo o livro para entender um pouco como foi a transformação do Brasil de lá até aqui. No segundo dia nós fomos ao Ecoparque em Arraial da Ajuda. Tive os contratempos lá porque era feriado, então estava bem lotado, que significa fila para almoçar, fila para ir nas atrações. Também perdi meu relógio, vocês podem ver os últimos momentos dele comigo, e também entrou água na minha câmera. Mas pelo menos deu para aproveitar um pouco e foi a primeira vez que eu fui numa tirolesa. Vamos então. No terceiro dia nós demos uma fugida do roteiro da excursão e fomos ao Parque Marinho Municipal de Recife de Fora. Esse passeio só pode ser realizado na maré baixa, então em horários bem específicos que variam de acordo com o dia, caso você queira se programar. A gente fez uma reserva numa agência de passeios, eles forneceram snorkel, máscara e crocs, importante para proteger o pé. Leva uns 45 minutos para chegar até lá de barco e no caminho eles vão passando informações e orientações. Esse parque marinho foi fundado em 1997, tem cerca de 17 km² de área e a gente visita cerca de 3% da área apenas. Já chegou a receber cerca de 1.000, 1.500 visitantes por dia, hoje são permitidos apenas 400, mas tem gente que acha que isso é muito ainda. Quando chegamos ao parque fomos recebidos pelo Pedro, ele é um dos voluntários que trabalha ali, e levou a gente para uma estrutura que eles possuem montada em forma circular. Então a gente fica em volta e ele começa a explicar pra gente sobre todo o ecossistema, sobre os corais, sobre os seres vivos que a gente encontra ali. Ele deu exemplo de pepino do mar, estrela do mar, mostrou lá, pegou, eles têm escondido debaixo de algumas pedras ali. Também falou sobre o trabalho de conservação que eles realizam naquele parque e orientou sobre os cuidados que a gente deve ter durante a nossa estadia no parque. A partir daí nós fomos para a piscina de visitação. Como você pode ver aí na imagem, é uma área mais profunda no meio com uma estrutura em volta, que é a estrutura calcária formada pelos corais. Então a gente entra ali e logo na entrada a gente já vê alguns peixes ali se movimentando, algumas formações de corais, só que ali as pessoas ficam concentradas, então tem muito pisoteio no chão e levanta os sedimentos e a água fica turva. Eu passei muito tempo naquela região, mas depois eu passei a rodar pela borda da piscina de visitação. Eu não tive problema, eu tenho 1,76 m, mas também passei a maior parte do tempo nadando, então se você for meio baixinho e tiver problema para nadar, tem que pergunta aos guias antes. Mas me afastando da entrada eu pude encontrar uma água com menor turbidez e pude encontrar também uma maior variedade de espécies. Apesar de ser possível observar essa variedade de seres vivos na piscina de visitação, aquilo é apenas uma amostra do total de espécies do parque. Isso porque a piscina tem uma menor biodiversidade e parte disso pode ser por conta da atividade turística naquela região também. Bem, no início do vídeo eu falei que eu viajei em novembro de 2019 e, como vocês devem se lembrar, essa foi a época próxima do pico daquelas manchas de óleo aparecendo. Mas felizmente o Recife de Fora não havia sido atingido, eu perguntei quando cheguei lá, e eu procurei notícias recentes e não encontrei nenhuma dizendo que o Recife de Fora havia sido atingido. Mas então, por que os corais são importantes? Então, os corais são animais, eles parecem plantas assim, né? São meio parados, são sésseis, mas eles são animais, quinidários, parentes das algas-vivas. Eles vivem também em simbiose com algas, então eles fornecem água para as algas e as algas fornecem de volta e eles sobrevivem dessa forma. E muitos deles formam essa estrutura calcária. Os corais crescem, se formam e eventualmente morrem, deixando essa estrutura para trás, onde novos corais até podem crescer novamente em cima. Essa estrutura calcária dele forma os recifes de corais. A gente pode encontrar a formação de recifes aqui no Brasil ao longo de cerca de 3.000 km da costa brasileira, do Maranhão até o sul da Bahia. O Recife de Fora é um dos últimos ali. Tem o Recife de Fora e mais ao sul tem o arquipélago de Abrolhos, o famoso arquipélago de Abrolhos, que também abriga recifes.
Esses recifes brasileiros são os únicos do Atlântico Sul. A costa da África não possui nenhuma formação de recifes de corais. E os recifes de corais eles cobrem cerca de 1% do leito oceânico. Uma pequena quantidade, né? Mas eles abrigam cerca de 1 em cada 4 espécies de seres vivos do oceano. Então eles possuem uma elevada biodiversidade. Possuindo essa biodiversidade, eles fornecem uma boa parte dos alimentos retirados do mar. Os recifes também têm uma importância estrutural, porque eles protegem as regiões costeiras quando ocorre alguma tempestade, alguma ressaca, então as ondas não conseguem atingir ou atingem as regiões costeiras com menos forças, e tem uma importância econômica. Eles geram cerca de 10 bilhões de dólares por ano só com o turismo. Mas os recifes de corais não estão livres de impactos ambientais. Uma ironia é que o protetor solar que você usa para ir para a praia pode estar causando algum dano. Alguns protetores possuem substâncias que prejudicam o crescimento desses corais, tanto que alguns países já baniram a presença dessas substâncias em protetores solares. Outros impactos são a sobrepesca, até a pesca em si. Algumas redes de arrasto acabam destruindo formações de corais. Tem a acidificação dos oceanos, tem a poluição terrestre, fertilizantes, agrotóxicos chegam até essas regiões. Tem o turismo, que deve ser feito de forma consciente para que ele ajude mais a conservar aquele local do que a causar dano. E tem um dos principais impactos mais citados, que é o branqueamento dos corais. O que acontece? Os oceanos têm aquecido por conta do aquecimento global, e esse aquecimento faz os corais expulsarem aquelas algas, que vivem em relação simbiótica com eles. Então eles acabam ficando brancos, eles perdem a coloração é dada pelas algas, e se ficar por muito tempo, eles morrem. Até nas últimas semanas ocorreu o terceiro grande evento de branqueamento em 5 anos da Grande Barreira de Corais da Austrália. E o governo australiano está preocupado com isso e vai investir cerca de 1,3 bilhão para conservar esse ecossistema. Enfim, esse é um ecossistema que está meio distante da gente, que a gente não vê tanto, não visita tanto, então a gente acaba não entendendo o funcionamento dele e qual a importância dele para a gente, e eu espero que com esse vídeo eu tenha conseguido passar isso para você. Por esse vídeo é isso. As referências que eu utilizei para fazer esse vídeo eu vou deixar aqui na descrição, pode consultar lá. Alguma crítica, dúvida, sugestão, deixa aqui nos comentários. Enriqueça esse vídeo com seus comentários. Gostou do vídeo? Curta, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, ative o sino para receber notificações dos nossos vídeos. Siga a gente nas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook, e a gente se vê na próxima. Tchau!